Bom dia, irmãos. Bom dia, você que nos acompanha aí pela internet. Sejam todos bem-vindos. Que nós possamos, juntamente, como Igreja de Cristo, como aqueles que confessam Cristo como o único, suficiente Salvador, que a gente possa nessa manhã render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Ele é digno de receber. Às vezes a gente não acorda muito bem, né? Mas a gente precisa lembrar que se Deus nos permitiu acordar, é porque a misericórdia dEle se renovou sobre mim, sobre você, e é por isso que nós estamos aqui, alegres. Quantos gostariam de estar e não podem? Então nós precisamos ser gratos, felizes, porque é assim que o Senhor espera. O seu coração e o meu coração livre para adorar, porque só Ele é digno, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, pela saúde, pela vida, pelo nosso país, que é um país livre, no qual nós podemos nos reunir aqui. Recebe a adoração do teu povo aqui, em todo lugar do mundo, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você sentir a vontade, quiser se colocar em pé, que você possa fazer com todo o teu coração e toda a sua alegria. Deus onipotente.
nós agradecemos ao Senhor tudo que Ele tem feito por nós, nas nossas vidas, nos suprindo as necessidades, nos abençoando a cada dia. E eu agradeço a você, meu irmão, que tem participado conosco dessa bênção. A igreja depende disso para sobreviver, né? E nós agradecemos a sua oferta, os seus dízimos e principalmente a dedicação da sua vida ao Senhor. Então, nesse momento, nós teremos um momento de dedicação, e se você está sentindo no seu coração, participe conosco desse momento, e que Deus te abençoe grandemente. Vamos colocar em pé novamente. É
Deus, amado Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Pai, porque nós sentimos o mover do Espírito Santo entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu acordar. Mais uma vez o Senhor nos permitiu levantar da cama, vir na Tua casa e proclamar que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno e não há outro Deus como Tu, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por cada oferta, cada dízimo aqui ofertado hoje. Nós te agradecemos por cada vida que está aqui entregando o seu coração, entregando o seu clamor, o seu louvor no Teu altar. Receba o nosso louvor como um cheiro suave a Ti. Receba as nossas canções, cada oração, cada mão levantada, que tudo aqui, Pai, feito seja unicamente para a glória do Teu nome. Que não haja outra pessoa, que não haja outro alguém que seja exaltado além de Ti. Nós te agradecemos porque em tudo o Senhor tem nos cuidado, nada tem nos faltado. Nós colocamos o decorrer deste culto em Tuas mãos. Fale através dos nossos corações e que a cada dia possamos amar mais a Tua palavra, Te buscar mais e desejar estar sempre na Tua presença. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar. Grande. E entendeu que o projeto de Deus para a sua vida é, nesse tempo presente, estar entre nós e ter no Brasil também a sua nação. Convidamos você também a nos acompanhar nisso. E nos acompanhar no quê? Nos acompanhar nesse projeto, o projeto de darmos a única esperança para o nosso país. E como é que a gente faz isso? Nós podemos fazer seguindo a orientação bíblica. E se vamos seguir nessa orientação, quero convidá-los para que novamente abram, por favor, a sua Bíblia lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Capítulo 3, verso 15, novamente. E novamente porque no domingo passado nós começamos a andar com a ajuda e sobre o conteúdo dessa referência bíblica. E hoje nós vamos, além do verso 15, nós vamos alcançar também o verso 16. E o que fala essa referência bíblica? O que ela diz? Ela diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse a gente usou no domingo passado e vamos usar hoje de novo. E o 16 lemos assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vamos dar Cristo ao Brasil como a única esperança. Se os irmãos, se todos vocês acabaram de afirmar, mesmo que não tenham dito assim em som audível, mas você acabou de afirmar dentro do íntimo do seu coração que a solução para o Brasil está em Cristo e que Cristo é a única esperança, não é mais uma, Ele é a única esperança. E por quê? Porque a esperança é infalível. Todos têm esperança, mas a esmagadora maioria das esperanças, elas morrem um dia. No entanto, a esperança em Cristo, ela é infalível. É por isso que dissemos isso no domingo passado, mas eu quero repetir. Nessa mesma primeira carta, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo, no início do capítulo 1, verso 3, que nós temos em Cristo uma viva esperança.
graças à ressurreição de Jesus. Então, uma esperança viva. E ela é viva e não vai morrer. Jamais vai. E é por isso que nós dizemos que ela é infalível. Até mesmo esperanças terrenas, elas podem acabar dando certo, no sentido de que aquilo que esperamos que aconteça a respeito de determinada coisa, em determinada situação, aquilo pode se concretizar, mas é certeza não. Em Cristo temos esperança infalível, porque tudo aquilo que nós cremos a respeito dele, apontando na direção do futuro, vai acontecer. Por isso que não existe falha. No domingo passado, nós começamos dizendo que se vamos dar esperança para o Brasil, e todo seguidor de Jesus tem esse dever e tem essa missão, nós vamos começar fazendo isso, de acordo com o que fala o verso 15, preparando-nos para contar isso. E se a gente vai contar, a gente, em primeiro lugar, precisa conhecer. Preparando-nos, conhecendo bem os presentes, conhecendo bem as oportunidades, conhecendo muito bem os privilégios que temos, porque Cristo é a esperança da gente. E nós procuramos aqui pontuar algumas delas. Se por acaso alguém perguntasse ou perguntar ainda a você hoje, por que Jesus Cristo é a sua esperança? O que você vai dizer? No domingo passado, se você nos acompanhou com atenção, você deve estar recordado de que dissemos que em Cristo nós temos a esperança de sermos aceitos por Deus. Deus nos recebe em Cristo. Apesar de tudo isso que nós sabemos quanto à nossa natureza pecaminosa. Então, em Cristo nós fomos perdoados por Deus, fomos recebidos por Deus, a nossa dívida foi paga e sabemos que, quando a vida aqui terminar, o Senhor vai nos receber. Então, o céu é de você, o céu é meu, eu vou estar lá, você vai estar lá, porque já fomos aceitos em Cristo. Então, eu tenho o céu, você também tem. Qual é a outra esperança? Uma outra que recordamos também é que temos o perdão de Deus. Se você pecar, essa canção que a Lana acabou de cantar ainda há pouco, nos faz pensar nisso. Você pegou a linha do desvio, mas você vai a Deus, você diz, Senhor, o Espírito Santo incomoda você, porque Ele nos convence do pecado, Ele convenceu você de que você pecou, e aí você vai a Ele, confessa, pede sinceramente o seu perdão. O que vai acontecer, gente? O que Deus nos promete dar quando fazemos isso? Você se lembra lá de 1 João 9? Temos recordado esse texto tantas vezes, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de tudo aquilo que nos mantenha distantes do Senhor. Então nós temos perdão. Você se recorda também de que no domingo passado mencionamos alguma coisa relacionada com aquela capacidade sobrenatural de Deus de resistirmos a qualquer aflição, não é? E quem é que não vive aflição nessa vida? Jesus disse isso, que no mundo a gente vai ter isso, muita aflição, muita tribulação, mas quando ela acontece, seja ela qual for, tenha essa aflição, essa tribulação, o tamanho que tiver, o que nós temos da parte de Deus em Cristo como a nossa esperança no momento de enfrentarmos essa situação. O Senhor vai estar conosco. Ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar a capacidade sobrenatural de suportarmos, porque, não sendo assim, nós jamais conseguiremos e jamais conseguiríamos, porque já temos no nosso histórico a lembrança de sermos capacitados por Deus a passarmos por aquele momento e depois lá na frente a gente olha para trás pelo retrovisor da vida e diz assim, olha, como é que eu consegui sair daquela?
aquela capacidade sobrenatural que, na esperança viva, que é Cristo, que não morre, nós recebemos um outro benefício, não é? E no momento do luto, hein, gente? O luto é feroz, feroz. Até que a gente consiga vencer aquela fase ruim, de forma tal que a gente fique lembrando apenas daquela pessoa que tanto amamos, tenhamos a saudade, mas sem aquela sensação horrorosa, super destrutiva dentro do nosso coração. Consolo em momentos assim. E encontramos lá o apóstolo Paulo dizendo numa de suas cartas aos Coríntios que ele agradecia a Deus pelo conforto que há nele. E graças a esse conforto, nós o temos para nós e podemos também compartilhar com outros. Olha que coisa boa. Atenção, gente, vamos recordar aquela esperança maravilhosa, aquele outro benefício da esperança em Cristo, que é a volta de Jesus. Jesus vai voltar, ele prometeu que vai fazer isso. E nós não temos a menor dúvida. E por quê? Porque Jesus voltou da morte. Uma vez que ele voltou da morte, não devemos, em momento algum, estar duvidando de que ele vai voltar. Venceu a morte, vai voltar sim. Por quê? Porque a sua ressurreição é a prova de que aquilo que ele prometeu, e não apenas essa promessa, mas tantas outras, elas vão se cumprir. Olha, sermos ouvidos na oração. Há muitas pessoas dizendo aí, minha oração não foi ouvida. Não foi mesmo, querido? Tem certeza disso? Meu querido irmão, minha querida irmã, sua oração foi ouvida sim, a não ser que a sua motivação esteja errada. E também, se por acaso entre você e Deus houver alguma barreira, alguma pendência pecaminosa não resolvida, mas se você está em dia com o Senhor, saiba que a sua oração vai ser ouvida, vai ser sim. Por mais que você tenha falhado, se você for ao Senhor da forma certa, se consertar com Ele, a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então Ele vai receber a sua oração. Quantos benefícios temos? Agora eu volto a lhe perguntar, se alguém ainda hoje abordar você e perguntar, afinal de contas, me diga, quais são os benefícios aí dessa esperança que você tem em Cristo? Seria isso que você iria dizer? Atenção, irmãos, o que lemos no texto? O texto diz lá, fala o apóstolo Pedro, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder. Para a gente responder, primeiro preparo é a gente conhecer. Precisamos conhecer. Em segundo lugar, gente, ou vamos recordar o primeiro lugar, para darmos esperança ao Brasil, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer os benefícios da esperança que temos em Cristo. Irmãos, eu quero lhes dizer que passar por aflição não é fácil, não. Inclusive, no próximo domingo, vamos ouvir sobre uma aflição que vem afligindo o mundo inteiro e o nosso país também. Não sou eu que vou trazer esse assunto. Nós vamos ouvir de alguém conhecido nosso aqui, é surpresa. Alguém conhecido nosso aqui que conhece do assunto e trabalha com pessoas que, vez por outra, estão sendo afligidas disso aí. Mas o que a gente percebe é que cristãos se deixam abater diante de aflições que podem vencer perfeitamente, poderosamente, graças à esperança que têm. Mas esquecem-se dela, ou possivelmente porque não a conheçam. Então, em primeiro lugar, irmãos, para nós ajudarmos o Brasil, precisamos conhecer a esperança que o Senhor Jesus, que é a esperança viva, coloca à nossa disposição. Precisamos conhecê-la. Em segundo lugar, para ajudarmos o nosso país, dando esperança a ele, nós precisamos usar os benefícios dessa esperança. E como é que a gente usa isso? O apóstolo Pedro responde a essa pergunta no início
do verso 15. O que ele diz? Vamos voltar a ele? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, diz o apóstolo Pedro. Santificar Cristo como Senhor no coração da gente. Quantas vezes eu li esse texto e não entendi? Eu tenho certeza de que há muitos leitores da Bíblia que o leem, mas também não entendem. Sobre o que o apóstolo Pedro está falando aí? Ele está falando sobre nós termos a Cristo, eleito a Cristo como o Senhor, único com direito ao trono do nosso coração para exercer a sua vontade sobre a nossa vida. Mesmo que a gente conheça os benefícios da esperança em Jesus, mas se Ele não for Senhor, nós não vamos experimentar os benefícios. Quero dizer para todos vocês que, no início da minha caminhada com Cristo, eu cometi um grande engano. E esse engano eu multipliquei com pessoas, tentando ajudá-las a entender e a se justificarem pelo que estava acontecendo com elas diante de Deus e diante das pessoas, como seguidores de Jesus que eram. Sabem o que eu dizia? Eu dizia o seguinte: olha, você não está conseguindo fazer de Jesus o Senhor da sua vida, isso é natural. Olha, gente, que absurdo. Que absurdo eu multipliquei com tantas pessoas. Isso é natural. Mas que bom que você tem Jesus como Salvador. Gente, eu repito, eu disse isso muitas vezes, peço perdão a Deus por isso. Quando me lembro, eu fico extremamente aborrecido comigo mesmo. E agradeço ao Senhor porque Ele perdoa. Ele perdoa a gente quando vamos com sinceridade de coração e expomos a Ele as nossas falhas pecaminosas. Pedir perdão a Deus por isso. Sabem por quê, gente? Porque não há como Jesus ser salvador de alguém sem que antes Ele seja Senhor. Ele entra na vida de uma pessoa para ser Senhor. Ele não entra para dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma força para você. Eu vou te reconciliar com Deus, e aí depois você vai, né? Você vai levando, como diz aquela música popular que a gente conhece, né? Bem brasileira. Você vai levando, e aí você, com o tempo você chega lá. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Jesus pode até não estar exercendo o senhorio dele sobre a minha vida e a sua vida num determinado momento, mas a partir do inicial, em que ele entrou na vida de todo aquele que se diz cristão, crente em Cristo, imitador de Jesus, que o recebeu na sua vida, a partir daquele momento, ele chega dizendo, olha, não tem para ninguém. Quem manda aqui sou eu. Mas, no entanto, ainda que ele queira fazer isso, nós precisamos acolher a vontade de Deus. E a vontade de Deus, qual é a esse respeito? Que Ele mande. Que Ele seja a primeira e a última, tenha a primeira e a última palavra. Que Ele conduza. Que Ele seja consultado. E seja o primeiro a ser consultado e não o último. Nós resolvemos tudo e depois dizemos assim, ó, Senhor, o que o Senhor acha? É como aquela história de namoro. Quando eu era jovem, isso era muito comum. Não, a gente faz assim, a gente vai namorando e depois a gente vai perguntar o que Deus acha. Aí depois aquele namoro vira casamento, e o casamento lá na frente, eu quero dizer para vocês o seguinte, casamento sempre vai enfrentar problemas, né? Mas aquele lá em especial tem mais problemas que os demais. E aí eles olham no retrovisor da caminhada deles, e aí se recordam de que lá atrás eles não consultaram a Deus. E estão, muitas vezes, administrando uma situação insuportável. Mas aí vão levando até onde dá, e chega às vezes a um ponto que não dá mais. É bem verdade que quando os dois querem
com a ajuda de Deus em Cristo, é possível sim. Isso, apesar de ser muito difícil, tem cura. Mas o que eu estou compartilhando aqui ilustra uma das muitas experiências que crentes em Cristo vivem. Por quê? Porque não santificam Cristo como Senhor na sua vida. Alguma coisa que temos que começar a praticar desde o começo. Aí a pergunta que a gente tem que fazer agora, para levarmos Cristo como a única esperança ao Brasil. Ele é Senhor da minha vida? Ele manda? Ele tem a primeira e a última palavra? Ele pode fazer o que Ele quer e bem entende? Atenção, gente de Deus, enquanto isso não acontecer, não vamos conseguir levar Cristo como única esperança para o Brasil. Vamos fazer um teste? Você se recorda de que há domingos atrás, o pastor Silas falava aqui, o pastor Luiz Carlos estava como líder juntamente com o nosso primeiro vice-presidente, o irmão Nilson Barbosa, introduzindo a nossa igreja na campanha desse ano de missões nacionais. Jesus Cristo é a única esperança. E o pastor Silas fez a exposição bíblica e lançou o desafio. Lembra dele? Quem se recorda? Então, o desafio foi o seguinte, e que desafio bom esse. Então, estamos aqui sendo convocados por Deus para alcançarmos 10 pessoas. Quanto tempo já se passou daquela meditação bíblica para cá? E a quantas pessoas nós, e eu me incluo, levamos Cristo como a única esperança? Brasileiros como nós. Quantos já fizemos isso? Se você ainda não fez, então vamos à outra parte do teste. Quantas vezes você já orou por esse assunto? Quantas vezes você já se colocou diante de Deus e disse assim, Senhor, olha, eu ouvi o Senhor falar comigo. E Senhor, agora eu peço para que o Senhor me direcione, o Senhor me controle, e o Senhor me use para que alguém conheça a Cristo como única esperança para a sua vida pessoal. Vamos dizer que você ainda não tenha falado, mas você já fez essa oração? Se você chegou à conclusão de que não fez e nem lembrou, será que Jesus é o Senhor da sua vida? Eu quero dizer para vocês que desde quando eu ouvi aquele apelo, aquilo está o tempo todo falando no meu coração. Na primeira oportunidade que eu tive, eu não pensei 2 vezes, daqui a mais um pouco eu vou compartilhar com vocês. Jesus seja Senhor. Esses benefícios, os benefícios da esperança em Cristo, eles precisam ser nossos. Nós precisamos estar curtindo isso daí. Nós precisamos estar vivenciando esses benefícios. Mas para a gente vivenciar, Jesus tem que ser Senhor. E não pode ser um mero passageiro ou ser tratado como tal. Não é? Vamos para a terceira e última. Terceira e última medida para que levemos Cristo ao Brasil como a única esperança. A terceira medida, terceira forma, apresentarmos essa esperança do modo certo. O modo poderoso. Recordando, a gente precisa, em primeiro lugar, como é que a gente se prepara, de acordo com o que Pedro diz aqui? Como é que a gente se prepara para compartilhar a esperança viva em Cristo? No caso, para brasileiros como nós. Em primeiro lugar, conhecendo os benefícios dessa esperança. Mencionamos aqui. Em segundo lugar, tendo a Cristo como Senhor, para que a gente possa vivenciar esses benefícios. Em terceiro lugar, apresentando esses benefícios, essa esperança, da forma correta. E qual é a forma correta? É o modo poderoso. O texto bíblico, vamos voltar para ele, por favor. O texto bíblico diz assim, segunda parte do verso 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E como é
que a gente vai colocar isso para qualquer pessoa. Vamos ao verso 16, por favor. Aliás, exatamente, verso 16. Lemos lá. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de fazerem isso, de caluniarem contra vocês. No início do texto, façam isso com mansidão e respeito. Como é que a gente vai fazer? Aqui a gente não encontra Pedro dizendo, olha, vocês vão usar uma estratégia material. Não, é estratégia de conduta. A estratégia de conduta é muito importante. E a primeira parte dessa estratégia, se ele fala sobre mansidão, o que ele está querendo dizer aqui? De acordo com o significado dessa palavra no sentido original, tem a ver com gentileza, humildade, respeito, cortesia, brandura. Ser brando com as pessoas. Não é? Há muita gente que quer apresentar Cristo como a esperança, mas faz isso de uma forma tão desagradável, de uma forma tão truculenta, tão violenta, porque se eu estou no lugar daquela pessoa que está ouvindo isso, ouvindo a forma, eu deixaria para lá o conteúdo. Eu nem me importaria mais com o conteúdo. É interessante, a qualquer pessoa, seja ela quem for, ele não está dizendo no verso 15, olha, com um grupo de pessoas você vai fazer de uma maneira, com outro grupo de pessoas você vai proceder de outra, não. Ele diz a qualquer pessoa. E a qualquer pessoa, seja manso, seja brando. Por quê? Porque seja a pessoa que for, de alguma forma, ela tem alguma convicção. E essa convicção que ela tem pode estar errada, mas a pessoa crê que ela esteja certa. E agora vamos à experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há poucas semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar com alguém. E essa pessoa extremamente gentil, muito educada, e lá durante a nossa conversa, essa pessoa disse que no sábado ela tinha um compromisso imperdível. E aí eu virei para ela e perguntei, você me permite perguntar? Não quero me esbilhotar na sua vida, mas eu gostaria de saber que compromisso é esse? E esse alguém disse, é um compromisso religioso. E eu percebi que essa pessoa estava sendo muito cautelosa para falar sobre a sua convicção. Eu até compartilhei essa experiência com a minha classe aqui de Escola Bíblica Dominical, os Cópios. Aí eu perguntei, mas, por favor, qual é a sua convicção? Aí ele colocou para mim que era uma religião afro. Aí você já pode imaginar, né? Aí depois que ele disse, ele perguntou assim para mim, eu assustei você? Não, fica tranquilo. E aí ele começou a dizer e tal, como é que vinha sendo a experiência dele nesse campo, e que ele estava feliz ali e tal, tudo mais. Falei, ok, tudo bem. Mas a gente ia ter outra oportunidade, nessa primeira eu ouvi. E na outra que surgiu, aí eu entrei, né? Virei para ele e disse o seguinte, olha, eu sei que você tem uma convicção, mas eu quero falar a você sobre alguma coisa que não é religião. Porque religião cada um tem a sua. Eu quero falar a você a respeito da pessoa de Jesus. E aí, o meu amigo fiel, 4 leis espirituais, que sempre anda comigo, compartilhei com ele, coloquei na sua mão, e disse assim, eu quero pedir para que você pense sobre isso com mais calma, com bastante tranquilidade. E depois eu gostaria que a gente fizesse contato, ok? Aí ele falou, tudo bem, eu vou fazer isso sim. E você sabe o que ele me respondeu? Alguns dias depois, eu tive o retorno dele. Ele disse assim para mim, olha, eu creio absolutamente nessas coisas. Eu creio, isso faz todo sentido, todo sentido.
eu ainda não consigo dar um passo na direção, mas eu quero dizer, quero lhe retornar, que eu creio que seja isso mesmo, mas eu ainda não estou conseguindo fazer. Gente, eu quero dizer para vocês que quem vai convencer aquela pessoa, vocês sabem quem vai convencer? É Jesus, e Jesus vai usar o seu Espírito, o Espírito Santo, para mover aquele coração. Eu não violentei as convicções dele, não partimos para um debate, uma discussão, quem é que está certo, quem está errado, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é com brandura nós apresentarmos aquele que está fazendo toda a diferença na vida pessoal da gente. Mas, em segundo lugar, o que é que o texto está dizendo aí? Mansidão, respeito, conservando a boa consciência. O contexto fala sobre temor. Temor diante de Deus. A gente precisa lembrar o seguinte, precisamos lembrar que não podemos ser agressivos, mas também não podemos nos acovardar. E nessa coisa da covardia, às vezes a gente dá um outro nome, né? Eu sou assim, meio desajeitado, sou desajeitada, eu sou assim uma pessoa um pouco envergonhada de fazer esse tipo de coisa e tal. Às vezes, aquilo que nós chamamos de vergonha, se cavarmos fundo a esse respeito, vamos descobrir que possivelmente seja covardia. E precisamos trabalhar isso daí. Nós somos enviados de Deus a alguém. E precisamos cumprir o dever, a missão daquele que nos confiou essa delegação. De irmos a alguém e apresentarmos a essa pessoa quem é Cristo. E quem é Cristo como? Como a esperança que não vai morrer. E aí, você enfrenta dificuldade nesse campo? Você fica pensando, não, eu não quero ser desagradável, e não deve ser, mas está atemorizado a ponto de, permitam-me dizer novamente, a palavra é bastante desagradável, mas você quase que se sente tentado ou cedendo à tentação da covardia. Isso precisa ser trabalhado. Temos que fazer diante do Senhor a questão da consciência. A consciência de que o Senhor está nos enviando para fazer isso. E essa apresentação dessa esperança de forma correta, que é a forma poderosa, ela também tem que ser colocada para aqueles que nos conhecem e para aqueles que nós conhecemos. O Brasil que nós conhecemos. E aqui, gente, eu encerro. Qual é o Brasil que a gente conhece? Qual é o Brasil? Eu quero dizer para vocês que eu conheço alguns lugares do Brasil, mas eu não conheço muitas pessoas do nosso país. Mas tem gente que eu conheço bem, e tem gente que me conhece bem. Vocês sabem quais são os brasileiros que nós mais conhecemos e que, de acordo com pesquisas, são aqueles que estão mais abertos à esperança em Cristo? Sabem quais são? Por favor, eu vou pedir para que o pessoal da multimídia projete essa imagem para mim. Possivelmente você esteja pensando em gente muito distante, mas essas pessoas não estão tão distantes assim de nós, estão muito perto. Nos conhecem há muitos anos. São aqueles que eu tenho chamado de brasileiros mais próximos de nós. Vocês podem ver aqui uma pesquisa que não é nova, mas não é antiga. Ela ainda está dentro do prazo de validade. E essa pesquisa diz que 49,7% das pessoas que têm recebido a Cristo como seu Salvador e Senhor, essas pessoas estão entre os nossos parentes. E aí você que é um bom conhecedor da Bíblia vai dizer assim, pastor, mas Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria casa. É verdade, ele pode não ter honra, mas ele pode ser usado sim, para que a sua casa
conheça a Cristo como única esperança. E todo o trabalho, o maior trabalho de persuasão, de transformação, de convencimento, é feito pelo Espírito Santo. E aí, os seus familiares já ouviram de Jesus Cristo como a única esperança para eles, para as pessoas, homens e mulheres da sua família, de todas as idades, por meio da sua própria fala? É interessante que, de acordo com essa pesquisa, existem outros Brasis que podemos alcançar. São os Brasis alcançados através da TV, podemos colocar também internet, através de filmes, através, por exemplo, de pregação de púlpito das igrejas, e até mesmo através da internet, ainda através de outros meios de comunicação, do trabalho pastoral, temos ali também através de literatura, distribuição de Bíblias, Novos Testamentos. Tem o seu lugar? É claro que tem. Há muita gente que tem se convertido, mas a grande massa, ela está onde? Entre aqueles que nos conhecem e que nós conhecemos. E aí, muito obrigado, equipe, aí pela projeção dessa tela. Nós encontramos no final desse verso 16, o apóstolo Pedro dizendo que a gente que está falando mal de vocês. Há algo que é dito e que a história confirma sobre a realidade daqueles cristãos. Isso não está nas páginas das cartas do apóstolo Pedro, mas isso é mencionado por historiadores, que, baseando-se em escritores do mundo da época, dizem que os não cristãos perguntavam a eles por que eles tinham Cristo como Salvador e Senhor. Sabem por quê? Isso mencionamos no domingo passado. Havia perseguição. E a perseguição era cruel. E apesar da crueldade, eles eram, os cristãos, muito respeitosos, os escravos com os seus senhores não cristãos. E esposas cristãs que tinham maridos cruéis não cristãos, elas eram submissas, vejam só, submissas a homens cruéis, maridos cruéis. É por isso que Pedro, nesse mesmo contexto, capítulo 3, diz às mulheres para que elas conquistem os seus maridos pela conduta e não pela fala, porque a conduta tem que chegar primeiro. E há um outro historiador que diz o seguinte: os cristãos tinham uma postura tão marcante, tão marcante, tão marcante, que eles eram capazes de se venderem para pessoas que tinham seus escravos, para que aqueles escravos fossem libertos e eles servissem como escravos no lugar deles. Na verdade, era uma troca que acontecia, não é verdade? Cristãos faziam isso no mundo da época. Eles eram poderosíssimos. E atenção, irmãos que nos acompanham presencial ou à distância, presencialmente ou à distância, Deus quer nos usar assim também. Qual é o Brasil que está mais perto de você? Esse Brasil pode ser alcançado não amanhã, não depois, mas ele pode ser alcançado hoje. Desde os meus tempos de infância, quando eu ouvia falar que precisamos levar o Brasil a Cristo, eu sempre ficava pensando nos lugares mais remotos do território nacional. Mas depois, com o passar dos anos, com o crescimento, o amadurecimento na vida de fé, a minha ficha caiu, o meu cartão magnético passou e eu caí em mim, pela ajuda sempre do Espírito Santo, de que eu preciso começar onde eu estou, onde há um Brasil mais perto de mim. E é esse apelo que eu quero fazer ao seu coração. Quero convidar o grupo de louvor para vir à frente. Nós vamos cantar uma canção que cantamos aí há 2 domingos atrás. Nós vamos cantá-la novamente. E enquanto estivermos cantando, eu quero apelar ao seu coração. E esse apelo vem para o meu coração também. Vamos levar Cristo como a única esperança, esperança infalível para brasileiros. Vamos começar onde estamos?
se nós nos animarmos com aqueles que estão perto de nós, nós vamos querer alcançar o maior número que Deus queira alcançar, que Ele nos leve a alcançar, por nós mesmos diretamente, ou quem sabe, por meio daquela oferta que Deus está falando ao seu coração, não é? Daquela decisão que você está tomando de se comprometer a respeito de outros meios, para que outros brasileiros mais distantes conheçam a Cristo também através da sua vida. Que Deus te ajude, meu irmão, ajude a você, minha irmã, e que Ele me ajude, para que nós levemos Cristo como a única esperança, porque ela jamais vai morrer. E sabem quando vai começar? Que Deus nos ajude a isso. Vai começar aqui, agora, nesse momento, nesse tempo. Quero convidá-los a ficarem em pé, por favor, e a cantarem com o seu coração o que esse cântico desafiador e orientador nos diz. E que o que ele fala seja a nossa prática. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da
Bom dia. Passando aqui rapidinho, né, para duas coisinhas. Uma, dizer que hoje é o nosso último dia de entrega dos kits, tá? Doses de amor, que a gente está fazendo essa campanha já no mês todo de setembro. Hoje é o nosso último dia de receber. E aqueles que ainda não contribuíram, ainda estou aqui, tá, gente? Podem me procurar. Outra coisa é o seguinte, hoje à noite, às 6 horas, nós vamos ter o nosso primeiro treinamento do CK, do Conectar Kids. E vamos começar esse primeiro treinamento com a recepção e alimentação. Nós fundimos essas duas áreas, porque desde que a gente voltou, por conta do distanciamento, da pandemia e tal, aí nós unimos a alimentação ao grupo de recepção, tá? Porque a alimentação das crianças, o lanche, hoje já não é mais comunitário, desde que a gente voltou, né? A gente tem feito a distribuição individualmente, direitinho, então não tinha sentido ter as duas áreas separadas. Então, como o pessoal da recepção mesmo está fazendo isso, a gente uniu, tá? Então, assim, gente, quem é do CK está convocado para hoje, tá? Agora, a gente está convidando o pessoal da recepção da igreja que quiser participar desse nosso treinamento, esteja convidado, tá? Sinta-se convidado, seja bem-vindo no nosso treinamento de hoje. A gente vai falar coisas muito bacanas, não só específicas ao Ministério Infantil, mas à recepção de uma forma geral. Se você gostaria de participar do CK, entrando pelo caminho da recepção, pode vir, já começa hoje, já certo, né, com o pé certo no nosso treinamento, e aí você vai saber como é bacana trabalhar nesse Ministério Infantil aqui da igreja. Quem trabalha sabe, né? Quem trabalha veste a camisa com alegria, porque sabe como é bacana esse ministério que a gente tem aqui. Então, às 6 horas hoje, você que faz parte do CK, da recepção e da alimentação está convocado. Você que faz parte da recepção da igreja ou que não faz parte de ainda e quiser vir participar, está convidado. Tá bom, gente? Então, até mais. Bom dia, irmãos. Eu quero falar rapidamente. Hoje é o último domingo do mês de setembro e nós vamos comemorar os aniversariantes dos últimos 3 meses. Então, o mês de julho, agosto e setembro, eu peço que todos os aniversariantes desses meses, tanto de nascimento quanto de casamento, venham à frente rapidamente para a gente fazer a nossa homenagem em nome da igreja. Se você que está nos visitando hoje também é aniversariante desses meses, pode vir também, que a gente vai orar por você, entregar uma lembrancinha para você no nome da nossa igreja. Então pode vir, irmãos, tem uma turminha boa. Acho que a igreja inteira vai vir. Vem, Ney Valéria. Tem aniversário de casamento e de nascimento também, não tem? Vem, gente, pra gente orar por vocês. Também, se tiver gente lá no Conectar, também, acho que já estão todos aqui, né? Quase a igreja inteira, irmãos. Muito bom. Veio todo mundo, gente? Vou tentar ficar aqui no cantinho. Ó. Vou descer aqui. Só para ler um versículo para vocês rapidinho. E depois a gente vai cantar parabéns e entregar para vocês o nosso bolinho aqui. Eu quero ler para vocês o Salmo 23, que todos já conhecem muito bem, mas eu acho muito bonito esse salmo. Eu acho que ele tem tudo a ver aí em momentos como esse, né, festivos de aniversário, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas.
O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Esse capítulo, ele tem momentos bons e momentos difíceis, como a nossa vida, não é mesmo? A gente não vive só coisas boas, né? A gente vive muitos momentos difíceis, momentos de doença, momentos de problemas no trabalho, na família, na nossa casa. Mas a gente vê aqui na palavra do Senhor que mesmo nas adversidades, o Senhor está conosco. Então esse é o meu desejo, a minha oração, em nome da nossa igreja para vocês, que vocês tenham um ano vitorioso em todas as áreas da vida de vocês, no casamento, no aniversário de nascimento, né, como a maioria aqui. Que Deus continue cuidando de vocês. Nós vamos cantar o parabéns agora. Peço que todos os irmãos fiquem em pé. Os irmãos do louvor que puderem nos ajudar cantando também. E depois a gente vai entregar um bolinho e fazer uma oração por vocês. Parabéns, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos esses irmãos tão queridos e amados pelo Senhor, pela nossa igreja. Que o Senhor continue renovando sobre eles a Tua força, a Tua graça, dando a cada um deles sabedoria, que eles nunca se desviem dos Teus caminhos, Pai, que eles sintam sempre a Tua presença. Cuida de cada um deles nas suas necessidades mais profundas que só o Senhor Jesus conhece. Obrigada por mais esse momento que nós podemos festejar a vida desses irmãos. É assim que eu oro e desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar e vocês esperem só um pouquinho, que é bastante gente. Eu vou entregar os bolinhos de vocês. Bem, enquanto esse momento está se encerrando, e o nosso culto também, a celebração está se encerrando, a de hoje, queremos dizer para você que nos acompanhou, está nos acompanhando online. Se você deseja entrar em contato conosco, é aquela informação, aquela nossa fala habitual. Você deseja fazer contato conosco, você gostaria que conversássemos com você. Você quer compartilhar assuntos de oração, estamos à sua disposição para isso. Faça contato no nosso WhatsApp, que deve estar aparecendo aí em sua telinha. Com toda certeza, vamos retornar, vamos fazer contato.
E se aquilo que foi dito aqui, pelos cânticos e outras demais partes dessa celebração, abençoa a sua vida e você quer ajudar alguém com esse conteúdo, compartilhe o nosso contato no canal do YouTube para que essa mensagem, a mensagem de toda essa celebração, desde o começo até o seu final, chegue a essa pessoa também. Atenção, família BPG, no terceiro domingo deste mês de outubro, quero relembrá-los de uma publicação que já foi feita no nosso canal de contato oficial por WhatsApp. No terceiro domingo vamos ter uma assembleia extraordinária para a eleição da nova liderança estatutária desta igreja para o próximo ano. E naquela ocasião, quando publicamos essa informação e convocação, e também fizemos um apelo no sentido de que aqueles que gostariam de indicar alguém para esses postos de serviço de liderança na diretoria estatutária, por favor, procure aqueles que são integrantes da comissão de indicação de nomes. E esses irmãos são os irmãos Gabriel Porto, a sua líder, a irmã Jane, e também o irmão Ornan Rodrigues. Então, podem fazer contato com esses irmãos, podem procurá-los. Apelamos no sentido de que procurem fazer isso até este final de mês, para que a comissão possa ter as suas sugestões. Ainda há tempo de poder trabalhar com tranquilidade e lá no terceiro domingo apresentar o seu parecer. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe a todos vocês imensamente mais. Tenhamos um feliz restante de dia e uma semana abençoadora em Cristo. Vamos orar? Senhor, que o teu amor de Deus Pai, a tua graça revelada em Cristo, a comunhão e consolações do teu Santo e Divino Espírito, conosco sejam e permaneçam hoje e sempre. Amém. Vamos em paz.